Boa tarde, nossa atividade é no livro de matemática, esse. As páginas é 10, 11, 12, 13, 14, 15, até a 17, de 10 a 17. Na página 10, tem um textozinho, ó, inverter e compreender os símbolos. Em grupos, combine. Vocês não precisam fazer isso em grupos. Faça do 2 em diante. Faça uma conta. Faça de conta que vocês vivem nesse mundo sem números e crie símbolos e regras para apresentar. Aí vocês vão criar símbolos, alguma coisa que represente 1 a 10, o 0. Aí aqui tem um texto sobre Santa Catarina. Os catarinenses são beneficiados pelas condições naturais da terra. As estações são bem definidas. O calor de quase 40 graus Celsius, aqui significa 40 graus Celsius, no verão atrai muitos turistas para as belíssimas praias do litoral do estado. Enquanto as temperaturas abaixo do zero do inverno tornam a Serra Catarinense ainda mais encantada, principalmente quando há ocorrência de neve. A temperatura mais baixa já registrada em Santa Catarina foi em Urubici. Neste município encontra também o ponto mais alto do estado, o Morro da Boa Vista, com 1.827 metros. Aí vocês sabem o significado dos números que aparecem no texto, que tipo de situação eles são usados. São dois tipos, ó, 40 graus e metros. Troque ideias com outros grupos e conheça as explicações deles. Se B, vocês não precisam fazer. Só letra A e esse aqui, que é para vocês criar algum símbolo que represente. Aí vamos para os números naturais. A Pro colocou a explicaçãozinha sobre números decimais. Números naturais a Pro não colocou, então a Pro vai tentar explicar aqui para vocês. Observe a sequência de números. Ó, a gente tem uma sequência até o 21. Do 0 ao 21. 1, 2, 3 até 21. Começando pelo 0 e acrescentando sempre uma unidade, obtemos a sequência de números naturais. Lembre-se que essa sequência não tem fim, por isso usamos as reticências. As reticências significa que ele não tem fim, que ele poderá continuar para frente. Agora responda, na sucessão dos números naturais, qual é o número que vem imediatamente depois do número 482? O número que é o sucessor. O sucessor, ele vem depois do número. Aí vocês vão botar quem vem depois de 482. Aí vocês vão colocar aqui. Aí qual é o número que vem antes do número 759? O número que vem antes, ele é chamado de antecessor, porque ele antecede o número antes de 759. Aí, ó, o sucessor de um número tem a unidade a mais que o número considerado. Todo número natural tem um sucessor, que é o que vem depois. E o antecessor de um número tem unidade a menos que o número considerado. Todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor. Então, o sucessor, ele vem depois. E o antecessor, ele vem antes. Como, ó, eu tenho 3, 6. O meu sucessor de 6 é 7. E o antecessor é 5. Ó, o sucessor, que vem depois, e o meu antecessor. Agora, observe os números que foram organizados em dois grupos. Grupo A e grupo B. O grupo A tem números laranjas, azuis e vermelhos, roxos, lilás, verdes, 94, 58, 1688, 482, 370, 3576, 2393, 5.971, 121, 1.375, 3.000 ou 359 e 197.
Em sua opinião, qual foi o critério utilizado para separar os números nesses dois grupos? Vocês não precisam responder. É só uma pergunta que é oralmente. Os números naturais, cujo algarismo das unidades de 0 e 2, 4, 6 são chamados de números naturais pares. Eles são os pares. O 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Já os números naturais, cujos algarismos de 1 a 3, 1, 3, 5, 7, 8 e 9 são chamados de números naturais ímpares. São os ímpares. A gente tem números pares e ímpares. Ó, o 94, ele é um número par. O 58. Já esse lado, eles são números ímpares, ó. 2.393, 121. São ímpares. Então, eles foram classificados aqui de números naturais pares e números naturais ímpares. Na página 12, tá assim, completa as afirmações. O número 200 é o sucessor de, e o número 799 é o antecessor de, aí vocês vão preencher os quadrinhos e colocar. O antecessor do número 1400 é, e o sucessor de número 3.999 é, aí o número. Veja os números naturais escritos nas fichas. Tem 1500, 1009, 1001 e 1040. Qual é a cor da ficha em que temos o 0? Que temos o antecessor de 1010. Aí vocês vão dizer qual é a cor, que é o antecessor, que é o número que vem antes. Sucessor de 1039, número que vem depois. Antecessor de 1002, é o número que vem antes. Sucessor de 1499, lembrando que é o número que vem depois. O sucessor vem depois do número e o antecessor ele vem antes. Observe os números naturais escritos nas telas dos computadores da figura abaixo. Quais desses números são ímpares? Ó, tem vários números aqui. Aí vocês vão dizer quais deles são ímpares e vão colocar aqui. Quais são os ímpares? Em município foram identificados os seguintes animais: 392 insetos, 943 peixes, 254 répteis, 279 mamíferos, 986 aves e 1.149 anfíbios. Lembrando que répteis são lagartos que rastejam, lagartos, cobras, são répteis, lagartixas. Considerando os números destacados, quais deles são números naturais pares e ímpares? Aí você vai dizer quais são os que são pares e quais são os que são ímpares. Aí o sistema decimal. Aqui está explicando um pouco sobre o que é o sistema decimal. Quantas ovelhas há no rebanho? 1, 2, 3. Quantos grãos foram colhidos? Aqui tem 3 montes. Quantas luas já se passaram? Tem sempre uma pergunta. Para responder as perguntas como essas, os seres humanos precisam criar alguma maneira de registrar quantidades. Inicialmente, há cerca de 8.000 anos, esses registros eram feitos utilizando-se pedras, nós em cordas, marcas em pedaços de madeira ou em ossos, por exemplo. Com o passar do tempo, as necessidades de utilização dos números mudaram, assim como o modo de registrá-los. Diversos sistemas de numeração e símbolos para representar números existiam em várias partes do mundo, até que chegássemos ao sistema de numeração e aos símbolos que usamos hoje em dia. Por volta do ano de 825, o matemático persa Abu Jafar Mohammed ibn Musa e Al-Khwarizmi escreveu um livro a partir de registros hindus que ele encontrou ao traduzir para o árabe, livros de matemática trazidos da Índia. Nesse livro, o Al-Khwarizmi descreveu o sistema de numeração decimal, por ter criado pelos hindus, divulgado
para o mundo pelos árabes. O sistema de numeração decimal, também conhecido como sistema numeração indo-árabico. Os algarismos utilizados para representar números de sistema de numeração decimal são algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mas nem sempre esses símbolos foram representados como utilizamos atualmente. Acompanhe a seguir a evolução da representação dos algarismos árabes. Entre 1101 a 1200 era esse. Entre 1200 e 1300 era esse. Entre 1301 a 1400, esse já foi se aproximando mais, tá vendo? Depois, entre 1401 a 1500 foram esse. Por volta de 1524, esse. Até chegar atualmente, que é esse. Esse aqui. O sistema de numeração decimal, um mesmo algarismo assume valores diferentes de acordo com a posição que ele ocupa no número. Vejamos, por exemplo, o valor do algarismo 1 nos números representados no quadro de ordens a seguir. Lemos 125, 12 e 21. Aqui a gente tem a unidade, que é o 5, 2 e 1, a dezena e a centena. No número 125, por exemplo, o algarismo 1 corresponde a centena ou 10 dezenas, ou 100 unidades. Já no número 12, o algarismo corresponde a uma dezena ou 10 unidades. E o número 21 corresponde apenas a uma unidade. Dessa forma, como apenas 10 algarismos, podemos escrever infinitos números do sistema de numeração decimal. Considere as informações a seguir. Eu tenho 9 anos. O pico de neblina, situado na Serra do Imeri, no Amazonas, é o ponto mais alto do Brasil, com aproximadamente 2.995 metros. Fonte de pesquisa, aí tem o lugar onde foi pesquisado, Pico da Neblina, Serra do Imeri, Amazonas, 2017. Dos números destacados, qual deles é formado por apenas um algarismo, que só tem um número? 2 algarismos, que tem 2 números, 3 algarismos e 4 algarismos. 1 algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos e 4 algarismos. Determine o valor do algarismo 3 em cada número a seguir. 3.321. Em que posição ele está? No primeiro, no segundo ou no terceiro? Então, que a gente conta de trás para frente. Primeiro, segundo e terceiro, Aqui a gente tem a unidade, a dezena e a centena. Aqui, unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. A prova vai responder o primeiro. Determine o valor do algarismo 3 em cada número a seguir. O 3 aqui, ele está como centena. Ele está com 3 algarismos. Aí, desse aqui, você já vai responder os outros. Esse aqui, 2 números destacados, qual deles é formado por apenas um algarismo? Quem é que só tem um algarismo, É o número 5. 2 algarismos, aí vocês vêm e respondem 3 até chegar no 4. Acompanhe a situação a seguir. Primeira situação. Veja a notícia que Pedro leu na internet a respeito do festival de música. O festival de música ocorrido na cidade no fim de semana passado foi um sucesso. Segundo os organizadores, no primeiro dia de shows, o público foi de aproximadamente 100.000 pessoas. Observe o número destacado na notícia e responda. 100.000 foi o número destacado. Como você acha que podemos descrever esse número usando apenas algarismo? Como você acha que podem ser escrevidos? Qual é o antecessor desse número? 100.000. Qual é o antecessor de 100.000? Você acha que esse número é maior ou menor que 10.000? Que 10.000 não, que 1 milhão.
O número 100.000 pode ser escrito como 10 dezenas de milhar. Podemos dizer que 10 dezenas de milhar corresponde a uma centena de milhar. Centenas de milhar, dezenas de milhar, unidades de milhar, centenas de milhar, dezenas e unidades. Veja como podemos representar algumas centenas de milhares exatas. Centenas de milhar, dezenas de milhar, unidades de milhares, centena, dezena e unidade. Aqui a gente tem 20.000. Aqui temos 200.000, lê-se 200.000. Aqui a gente tem 500.000. Aqui a gente tem 800.000. Lê-se 900.000. A cada situação a seguir, escreva os números